Primeira questão: quando você mija, você lava as mãos antes ou depois? Antes e depois? Ou nem antes nem depois? E quando você evacua, você lava as mãos antes ou depois? Antes e depois? Ou nem antes nem depois? E quando você bate uma punheta, você lava as mãos antes ou depois? Antes e depois? Ou nem antes nem depois? E quando você introduz o dedo, você lava as mãos antes ou depois? Antes e depois? Ou nem antes nem depois? E quando você aperta o gatilho, você lava as mãos antes ou depois? Antes e depois? Ou nem antes nem depois? E quando você mata sua mãe, você lava as mãos antes ou depois? Antes e depois? Ou nem antes nem depois? E quando você estupra sua filha, você lava as mãos antes ou depois? Antes e depois? Ou nem antes nem depois? Ei, 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 Você lava as mãos antes ou depois? Antes e depois? Ou nem antes nem depois? Ei, meu irmão! Primeira questão: quando você mija, você lava as mãos antes ou depois? Antes e depois? Ou nem antes nem depois? E quando você evacua, você lava as mãos antes ou depois? Antes e depois? Ou nem antes nem depois? E quando você bate uma punheta, você lava as mãos antes ou depois? Antes e depois? Ou nem antes nem depois? E quando você introduz o dedo, você lava as mãos antes ou depois? Antes e depois? Ou nem antes nem depois? E quando você aperta o gatilho, você lava as mãos antes ou depois? Antes e depois? Ou nem antes nem depois? E quando você mata sua mãe, você lava as mãos antes ou depois? Antes e depois? Ou nem antes nem depois? E quando você estupra sua filha, você lava as mãos